tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fala Vai. Sem filtro, sem vergonha, só verdade. Fala Vai! Bem-vindo ao meu podcast. Sem filtro, sem vergonha, só verdade. E hoje nós temos duas convidadas super especiais. Uma delas, eu posso dizer para vocês, tá? Que eu tenho certeza, meus amigos, que vocês acompanham elas. Vamos lá! E a nossa primeira convidada tem 30 anos, é mãe de 2 filhos lindos, influencer, palestrante e técnica de enfermagem. É ela, Olivia Monteiro! Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. É um prazer com vocês. Muito obrigada. E vamos à nossa próxima convidada, também super especial, tá? Ela tem 15 anos, gente, já é influencer, tiktoker, com mais de 1,5 milhão de seguidores. É ela, Valentina Sandrini! Oi, gente, tudo bem? Ai, Valentina, muito bom receber vocês, né? Obrigada. E para deixar claro, como eu sempre gosto de deixar para quem ainda não acompanha o nosso podcast, quando a gente traz alguém que é de menor, como a Valentina, a gente costuma chamar o pai ou a mãe, que nem sempre topam aparecer, mas eles vêm acompanhando o bastidor, né? Então a gente vai falar um pouquinho com a tua mãe, Valentina. Tudo bem para você? Claro. Boa tarde, Débora. Boa Prazer tarde. te ter aqui. Muito obrigada por topar esse desafio, né? Imagina, eu sempre incentivo a Valentina a vir nessas coisas, sempre muito bom aparecer, né? Ela é influencer. Eu gosto sempre de acompanhar também, de estar perto. É muito importante pra gente que os pais sempre estejam acompanhando, né, seus adolescentes, independente de onde eles vão. Então, a gente agradece de coração mesmo, tá? Eu que agradeço o convite. Muito Pela obrigada, sua tá? presença. Muito obrigada. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, né, o tema, mas a galera de casa não sabe, o tema de hoje é violência contra a mulher. Fala Vai! E hoje falaremos sobre violência contra a mulher. E que tema, né? Gente, um tema muito importante, porque eu vejo que muitos adolescentes, inclusive mulheres mais velhas, né, não sabem como se comportar ao verem ou passarem por uma situação dessa. Então, como eu sempre falo, o papel do podcast ele é conscientizar jovens e adolescentes a que elas tenham um lugar de fala, realmente. Então, vamos pra lá! Então, Valentina, a gente te trouxe aqui para que você trouxesse essa visão para nós, né, da adolescente, de como que é entre vocês, se você já conseguia identificar que era a violência contra a mulher quando começou a sua história ou não. Então, quando eu comecei a postar os vídeos, eu tinha só 13 anos, né? Não faz muito tempo, inclusive, mas eu acredito que eu tenha amadurecido bastante, conhecido bastante, mas quando eu comecei, eu não tinha essa noção de violência contra as mulheres, que elas poderiam passar isso em várias partes da vida dela, tanto eu na internet, como outras mulheres em casa. Então, eu não tinha esse conhecimento, sabe, essa noção que eu tenho hoje. Certo. E quando, né? Você falou ali que com 13 anos você começou nas redes sociais. Você começou no TikTok fazendo Isso. qual tipo de conteúdo? Eu comecei fazendo dança, né? Eu sempre gostei muito, muito de dançar. Mas eu acabei viralizando com umas trends aleatórias, assim, eu postava porque eu achava legal, achava divertido. Eu ficava lá rodando a For You e vi os vídeos e comecei a achar legal e resolvi que eu ia postar também, né? E aí eu comecei com uma dança, aí fui postando, eu tinha só 10 mil seguidores no começo. E aí, assim, foi de uma hora pra outra, eu viralizei com uma trend. Ai, que bacana! E como é que foi, assim, no começo, para os seus pais, né? Foi bacana? Eles gostaram? Te incentivaram? Então, é que assim, eu acredito que meus pais, eles sempre me apoiaram muito e sempre buscaram
estar feliz com o que me deixava feliz, né? E eles iam feliz postando os vídeos, viam que estavam viralizando, que era algo que eu gostava. Então eles sempre me incentivaram muito, muito, muito sobre isso. Então, tipo, nunca foi algo ruim ou preocupante, porque o público no começo era adolescentes também, eu não alcançava muitas pessoas mais velhas, então não tinha tanto reconhecimento e era algo tipo por diversão, assim, sabe? Não tinha mais nenhum outro porquê. E quando que você percebeu assim, nossa, agora eu tô super famosa, meu Deus, fez alguma diferença na escola? Como é que foi? Ai, fez muita diferença na escola, depois dessa trend, né, que eu postei e tal. O pessoal começou a falar bastante, às vezes me olhava e tal. Aí a gente percebe, né, quando a gente passa no corredor e tem alguém falando, um cochicho, alguma coisa assim. Mas assim, no começo eu achava o máximo, né, super divertido. Uhum. E quando que você viu que deixou assim de ser divertido, que começou a te incomodar e por que que começou a te incomodar? Então, depois que eu tive esse boom, assim, quando eu tava mais ou menos com uns 800 mil seguidores, eu comecei eu sempre acompanhei, né, os comentários dos meus vídeos e tal, normal. Só que eu comecei a ver muito, muito adulto, assim, homens, comentando coisas muito horríveis, sabe, nos vídeos, muito péssimas. E aí eu comecei a ficar desconfortável, assim, e pensar. Só que eu olhava assim e falava, tá monetizando, Uhum. então, ok, daí eu, tipo assim, eu comecei a perceber que os vídeos que eu tava com uma roupa mais curta ou mais adulta começaram a viralizar mais, entende? E assim, é uma ânsia que acho que quem é influencer e tal, você vai saber um pouco, uma ânsia da gente sempre querer crescer, crescer, crescer e acaba não olhando pro lado, né? E daí eu comecei a ver esses comentários mais pesados e aí eu comecei a ficar um pouco desconfortável, né? Só que tava monetizando, então. E tu consegue dar um exemplo pra nós de algum tipo de comentário que não vá te prejudicar ou te deixe desconfortável nesse momento? Comentários de homens, assim, 30 a mais, tinha as caras bem velhos, assim, também, tipo, de 60 anos, que comentavam, ai, ela é muito bonita, ai, vou levar pra casa, esse tipo de coisa, assim, entre outros. Fica um alerta para os pais acompanharem as redes sociais dos seus filhos, adolescentes, porque isso não acontece somente com uma influencer, com alguém que tem grande acesso. Com certeza é muito mais fácil, mas isso pode acontecer com qualquer adolescente. E você, pai, não está percebendo, então Sim. fica o alerta. E assim, às vezes tem vídeo assim que viraliza às vezes conta de algum pai, sendo que é uma criança que tá gravando o vídeo, sabe? E às vezes viraliza, a gente nunca sabe quando o vídeo vai viralizar na plataforma, né? Com E certeza. às vezes viraliza vídeo de criança, assim, então tem que ficar muito de olho, sabe? E essa questão dos comentários e, na verdade, o que aconteceu com você, né, Valentina, foi uma sexualização dos seus vídeos. Exatamente. Então, através disso, mudou alguma coisa na escola? Algum comportamento dos teus colegas, principalmente dos meninos? Como é que foi? Sim, então, depois desses comentários dos homens, né, eu comecei a ficar mais em alerta nessa questão de sexualização. Eu não sabia ainda, estou sendo sexualizada, eu não sabia, não tinha essa noção ainda. Mas com os meninos mudou muito, porque eu via que essa questão, tipo assim, eu parecia que eu tinha feito coisas que eu nunca fiz, sabe? Sim. Parecia que eu tinha ido passado na mão de todo mundo, que eu fazia as coisas pra ganhar atenção, e muita piada com o meu corpo. Piada não, sexualização mesmo. E essa questão dos meninos mudou bastante, assim, pra mim, sabe? Tipo assim, de entrar pessoa nova na sala, e aí já falar, essa daí é Emily, essa daí é Valentina e tal. E comentar, sabe? Essas coisas desconfortáveis sobre mim. Sim, eu compreendo, né? E é muito importante que você fale isso para que outras meninas consigam se identificar, né? Que estão sendo expostas a algo que não é normal, porque isso não é normal, né, Valentina? Sim. E Então, é uma percepção. eles comentavam, tipo, eles inventavam coisas que eu nem tinha feito, sabe?
pros outros colegas, assim, muito boato, foi bem sério. E como que você se sentiu? Nossa, depois que eu vi que, tipo, furou a bolha, assim, e começou a afetar na minha vida na escola e tal, eu comecei a me sentir muito, muito mal com os comentários, tanto nos vídeos e tanto do pessoal, então eu comecei a me sentir mal, assim, sabe? Muito mal. Aham. E você chegou a passar isso pros teus pais? Como você estava se sentindo? Qual foi a reação deles? No começo eu fiquei um pouco receosa, assim, de perder tudo que eu tinha construído. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a ver que não me fazia bem e que, tipo, não valia mais a pena eu sofrer tudo aquilo pra ganhar dinheiro, visualização, eu falei assim, não, agora tá realmente me fazendo muito mal. E aí eu mostrei os comentários pra eles, eu contei das situações na escola. E foi impactante, né? Foi bastante E impactante. você chegou a pensar em parar em algum momento? Cheguei a pensar em parar. Daí foi quando, tipo, a gente juntos resolveu procurar ajuda, né? Eles me incentivaram a procurar ajuda pra eu saber como eu sou. Tinha 14 anos ainda, faz um ano atrás, isso, né, que eu comecei a procurar ajuda. Eles viam que poderia me afetar muito, sabe? E aí a gente começou a procurar ajuda e é isso. Vocês procuraram ajuda de psicólogos? Isso, a gente procurou ajuda de psicólogos. Ah, que bacana. Você começou esse Isso, processo de aham. terapia. Aí você perguntou, né, se eu tinha pensado em desistir. Nossa, muitas vezes foi um dos principais pontos que eu tentava tratar ali, né? E pensei muitas vezes, só que eu percebi que eu poderia, tipo, continuar fazendo o que eu gosto, mas também que aquilo não era a única coisa da minha vida, sabe? Que eu Sim, poderia com certeza. gostar. E aí eu fui procurando outras coisas. Às vezes aquilo parece o nosso mundo inteiro, né? Parece que vai desabar e não é bem isso. E principalmente na adolescência, né, gente? Qualquer coisa que aconteça com nós, a gente pensa que, meu Deus, meu mundo acabou, ou, tem um relacionamento, ele não gosta mais de mim, meu Deus. Falando em relacionamento, eu queria saber de você, assim, né, adolescente, tá na escola, como é que funciona essa pressão pra ter um relacionamento? Você já ficou com o menino ou não? Você tem essa abertura pra conversar com a gente sobre isso? Se não tiver, bem tranquilo também, tá? Então, na adolescência agora, assim, na escola, é demais, demais. É sempre todo mundo querendo saber, tá gostando de quem? Tá afim de quem? Quer ficar com quem? Nossa, isso é muito presente, e assim, eu não considero como uma pressão, mas eu vejo que, tipo assim, pra muitas meninas mas pros meninos é bastante, assim, sabe? De, você tá ficando com quem você quer pegar, sabe? É uma competição, né? De quem fez mais quem Sim, e tal. uns chegam assim até a contar, sabe? Eu já fiquei com tantas meninas. Sim, normal. Normal entre os adolescentes. Mas é porque é o que a gente precisa, dessa educação do que é e falar de uma forma leve, Isso. de uma forma tranquila e divertida, porque eu vejo hoje em dia, né, que não tem muitos canais que falem com vocês adolescentes. Eu aprendi, tipo, muito, eu reconheci, né, muito isso de ser errado, esses comentários, por conta da terapia, porque eu não tinha nenhum lugar, assim, sabe, onde ver, porque o pessoal tá lá na sala, super normal, sabe? Sim. E os pais também não têm essa ciência do que tá acontecendo, né? Porque a gente já passou dessa fase. E quando chega, né, bem tranquilo, como vocês quiserem, tá? Enfim, os pais não têm essa noção do que tá acontecendo na escola porque não é mais às vezes deles. E na nossa época foi diferente, agora já é outra época, agora é uma época totalmente digital, que não era na minha época, por exemplo, né? Então demorei muito tempo para conseguir um celular, primeiramente. Então, esse acesso é incrível que vocês têm. E foi assim que eu decidi criar o podcast.
porque eu tava vendo o meu irmão na escola passando algumas situações de pressão e com alguns assuntos que ninguém falava, ninguém tinha acesso, eu resolvi colocar isso pra fora. E eu tenho visto que tem dado muito resultado, tem muitos adolescentes acompanhando e alguns pais também Legal. estão gostando, mas principalmente adolescentes, que era o público que eu queria atingir. Mas continuando então, Valentina, aquilo que tava te fazendo mal, hoje não faz mais, hoje tá tranquilo? Que tipo de conteúdo você tá fazendo agora? Como eu falei, eu fui aprendendo a lidar com isso de outras formas, né? Agora, um dos meus sonhos é fazer um intercâmbio. Então, eu tô estudando bastante inglês, eu tô agora numa escola, mudei de escola também, né? Tô em uma escola internacional pra ver se o processo vai mais rápido. Então, tipo, eu comecei a mudar o nicho do meu conteúdo, sabe? Comecei a voltar mais pras coisas vlog, como tá sendo a aula de inglês, às vezes algumas dicas. E assim, quando eu me sinto bem, eu gravo algum vídeo de dança e tal, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Depois de tudo isso, é um cuidado que agora eu tô procurando ter e, assim, sem pressão, não me cobro pra postar mais vídeos de dança. Agora eu procuro, tipo, não mais, focar só na visualização, sabe? Eu procuro, tipo, ter um conteúdo que meu público goste e que me agrade também, sabe? Que me deixe feliz, que me dê comentários positivos. Se a pessoa tá gostando, continua vendo. Se a pessoa não tá gostando também, pode passar, gente. É só fazer 5 dedos que você passa o vídeo, tá? Claro, isso aí. Mas hoje, você reconhece que você sofreu algum tipo de violência? Sim, por mais... É porque a gente acha que a violência é só física, né? Muitas vezes. E aí, com a terapia, eu reconheci que eu sofri um tipo de violência, sim, pelos comentários. E agora eu lido bem com isso, mas reconhecer isso foi bem importante, sabe? Porque, igual você disse aqui, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, inclusive, porque tem muitos adolescentes que não têm essa noção, sabe? E tá aqui é muito bom pra poder mostrar isso pra eles. E você tem noção, né, Valentina, que não é todo mundo que tem o acesso que você tem, que não tem os com privilégios certeza. que você tem hoje, O né? privilégio de ter um bom psicólogo, o privilégio de ter o apoio dos pais. Exatamente. Então, tem muitos que se sentem sozinhos nessa jornada, então é muito importante que a gente traga esse assunto, que a gente fale com eles e sobre eles, para que eles entendam que não estão sozinhos. Né? Inclusive, eu sempre deixo aqui na descrição os encaminhamentos, como que você pode recorrer à ajuda, tá? Então, se você precisa, pode estar entrando em contato com a gente também, que a gente vai te ajudar e te dar um norte para que você não se sinta sozinho, porque você não está. A Valentina pode dizer que você não está sozinho, que a gente está aqui para apoiar. Com certeza. Mas, seguindo então, né, Olivia, vamos falar um pouquinho com você. O que você achou de toda essa experiência, essa juventude, essa coisa da Valentina? Não é da nossa época, né? Não. Mas também é muito importante trazer esse assunto. Você que está trabalhando com adolescentes vai poder me dizer, né, o quão importante é essa fala hoje. Sim, é muito importante, assim, a coragem que ela teve, né? Que você teve, a coragem que você teve de chegar, falar com seus pais, procurar ajuda. E o privilégio que você teve também, né? Do apoio que seus pais te deram, né? Muita gente não tem isso, muita gente não tem esse apoio, né? Sim, nem a condição, né? De conseguir ir atrás de um psicólogo, enfim. Eu agradeço muito por isso. Então, graças a Deus, a Valentina teve esse privilégio, mas é por isso que a gente tá aqui, né? Sim. Pra falar sobre o assunto. E já partindo desse gancho da Valentina, você lembra da primeira vez que você se relacionou? Como que foi esse início da tua história? Esse marco que você teve na sua adolescência, né? Pra quem não segue a Olivia, gente, é @Olivia Monteiro. Isso. Vocês podem acompanhar ali um pouquinho da história dela. No Instagram dela é incrível, tá? Eu, pessoalmente, estou sempre acompanhando. Mas então, conta pra gente, como que foi o início? Assim, o que aconteceu, né, no começo da tua adolescência ali, que gerou todo esse estopim pra gerar a Olivia, que é gigante hoje? Então, o meu objetivo com o Instagram, que antes não tinha nada disso,
era chegar nesse público, né? Chegar nos jovens que talvez estejam precisando de alguma ajuda, nas mulheres, nos adultos de hoje em dia, né? Que um dia foram crianças e já passaram por algum tipo de violência. E esse é o meu objetivo, é dar voz e a capacidade, dar essa... Identificação, né? Isso, das pessoas identificarem o que é violência, o que não é, que elas podem sim procurar ajuda, que tem gente que também passou pela mesma coisa que elas estão passando Essa hoje. visibilidade, Isso. É muito importante. Mas como que foi o teu início, assim? Conta, como que foi na sua adolescência? Como é que é essa tua história que todo mundo tá louco pra saber? Então, aos 13 anos eu tive alguns episódios de abuso por uma pessoa que frequentava a minha casa. E que, assim, não era fácil de chegar nos meus pais e contar o que você... Nunca é, né? Nunca é. Nunca é. Porque era uma pessoa que tava ali sempre. Tava ali na minha casa, frequentava a minha casa, meus pais confiavam, me deixavam sozinha com essa pessoa, sabe? Uhum. E eu comecei, minha vida começou a ser arruinada ali, né? Sim. E hoje eu já me considero curada. Uhum. Claro que ninguém fica 100% curado de episódios de abuso, Uhum. mas Isso foi com quantos anos? com desculpa? 13 anos. Com 13 anos. Com 13 anos. E eu fiquei por uns 4 anos sendo abusada por essa pessoa. Que era de confiança da que era família. de confiança da família. Aos 19 anos eu tive meu primeiro namorado, Uhum. que eu comecei... Na verdade já foi antes, né? Aos 19 anos a gente teve a Sofia. Sim. Mas antes disso a gente já se conhecia, a gente já tinha aqueles namorinhos de escola. Uhum. E de início ele era ótimo, ele era assim, o príncipe encantado. aquele relacionamento tóxico que todo mundo passa, infelizmente. Ai, Deus me livre. Acontece, Valentina, fica ligada. Por isso que a gente tem que ter bastante discernimento e entender o que pode, o que não pode dentro de um relacionamento. Quando a gente começou a se relacionar era ótimo e eu nunca tive noção, né, do que podia ou não podia. Nessa época eu não tinha noção, eu achava que aquilo era normal. E... Até porque tu já tinha passado por um Sim. episódio traumático, né? Sim. E pro desfecho do teu episódio, você chegou a contar pros teus pais? Chegou a ter isso ou nunca contou? Eles ficaram sabendo junto com todo mundo ali nas redes sociais? Como é que foi? Eu contei, Uhum. mas eles não acreditaram, assim, no início. No início não acreditaram. Quanto a pessoa que me abusou, que tava ali, quando eu tive coragem de contar, eles me apoiaram, Uhum. mas demorou pra eu contar. Pela pressão que essa pessoa fazia em cima de mim. Com certeza. E eles me apoiaram, essa pessoa nem tá mais, nunca mais entrou dentro da casa da minha mãe. E hoje na minha casa, de forma nenhuma. Sim, Com a claro. minha filha, então... E sobre o meu relacionamento, que foi difícil deles acreditarem em mim, né? Uhum. Quando eu contei que ele me batia, que ele me abusou no pós-parto, eles não acreditaram. Foi como se eu estivesse tentando, não sei, tirar a responsabilidade de cima de mim, sabe? Sim. Tirar o... E até por conta do negócio do passado, né? É um Sim. reflexo das coisas, enfim. Tipo, não é porque aconteceu antes que vai acontecer com você no seu relacionamento atual. Claro, com certeza. E ele devia, com certeza, ser um cara de gente boa. Sim. Cara da galera. Pra galera, exatamente. Era um ótimo amigo, um ótimo genro. Então fica difícil de acreditar, Sim. mas... Que eu acho que, por mais que não tenha passado isso, né? Mas eu acho que a gente... É normal que a gente acredite que nunca vem de quem a gente é.
Imagina, né? Com certeza. Porque imagino que já deve ter sido um baque para eles acreditarem sobre a pessoa de confiança deles lá no passado. Porque, Sim. poxa, fulano me decepcionando, isso, né, é algo que se quebra por dentro deles. E depois de realmente perceber o que a gente fez com a nossa filha, o que a gente Sim. permitiu. Então, o impacto nos pais também é muito grande, né? Então, é uma situação bem delicada, bem complicada, mas importantíssima de ter Sim. sido falar, de trazer, porque como o teu relacionamento, existem várias pessoas passando, adolescentes passando. Com certeza a Valentina deve ter alguma amiga que, ai, não pode usar essa roupa, não curte essa foto, Sim. não faz isso, querendo mandar no relacionamento. Sim, então, depois que eu comecei a fazer terapia, né, eu comecei a pesquisar, né, e tal, e conversar mais, ser mais aberta com as minhas amigas e tal. E aí eu vi algumas situações, sim, parecidas, meus amigos. Pois é, continua. Vamos lá, que a gente quer saber. Mas daí você ficou nesse episódio quanto tempo? Ninguém acreditou em você? Como que você saiu? Você denunciou? O que você fez? Eu ficava indo e voltando, né? Aquela coisa de... Tinha muita pressão dele também. De tipo, ele ameaçava me bater, me matar se eu saísse daquele relacionamento, se eu saísse de casa. Então... Eu tenho só uma dúvida. Ele é pai de algum dos seus Ele é filhos? pai, Ah, ele é pai da Sofia. entendi. E ele ficava me ameaçando se eu falasse, se eu saísse de casa, se eu tentasse terminar. Mas eu tive uma amiga que me ajudou muito. De início eu nem falei nada, né? Mas ela foi percebendo, né? Ela foi vendo que eu estava roxa, ela foi vendo que o meu posicionamento, o meu comportamento mudou, que não era tão alegre quanto antes. E ela me ajudou muito, ela estava sempre do meu lado, mesmo quando eu terminava e voltava, e aí ela estava lá do meu lado. E aí tá, né, gente, a importância de ter um amigo de verdade. Sim. Não um amigo por interesse, Sim. porque desse tem vários, né? É. Principalmente na fase adulta, a gente Sim. sabe que desse aí tem vários. Ainda mais com influência. Com Então, certeza. eu vou falar isso agora, tipo, eu nunca tive muita amiga menina, assim, sabe, por conta da inveja, assim, sabe, porque elas viam, eu viralizando e tal, e daí ninguém queria ser minha amiga, que elas eram só amigas por interesse mesmo. É, exatamente. Então, importantíssima essa questão de ter Também pra insistido, apoiar, né? Porque senão, talvez você não estaria aqui ou não estaria falando sobre, né? Sim, com certeza, porque foi ela que me ajudou, ela que me levou a fazer terapia, porque esse apoio eu não tive dos meus pais, eu tive dela. Ela que me encaminhou a minha psicóloga de hoje, o meu psiquiatra, no caso. Ela que me ajudou, ela que me levou a minha psicóloga e Te direcionou, né? E depois que eu comecei a terapia, eu soube identificar o que é abuso, o que é violência e o que antes eu não sabia. O que pode ou não O que pode, pode ou não pode dentro de um relacionamento. Exatamente. E foi a partir disso que tu decidiu antes já cuidar das pessoas, né? Sim. Que você escolheu fazer o técnico de enfermagem ali. E você chegou a atuar na área ou não? Eu fiz um estágio. Eu fiz o curso, fiz o estágio e foi lá que eu conheci meu marido. Que chique! Ele foi a primeira pessoa que me olhou como mulher e não como vítima, sabe? Sim. E com ele eu conheci o que é um relacionamento saudável, o que é o amor de verdade, o que é a paz dentro de casa, né? Sim. Me deu meu filho lindo e é isso, hoje a gente tá muito bem. Ai, coisa boa. E antes, né, vamos voltar um pouquinho lá atrás. No seu antigo relacionamento, você sentia medo de expressar a tua opinião? Como que você se sentia? Você conseguia se expressar? Você não falava? Como é que era? Com certeza. O medo era o que mais tomava
me domava, né? Porque, assim, nada podia ser contra a vontade dele, nada podia ser contra os princípios dele, sabe? Uhum. Então, tudo que eu fazia tinha que ser do jeito dele, senão era uma gritaria, ele me batia, ou muitas vezes saía de casa sem falar nada, batia a porta e ia embora, me deixava falando sozinha. Sem dar qualquer explicação. Ficava sem falar comigo, ficava em silêncio por semanas. Então, tipo, isso tudo é um abuso. Isso tudo é um abuso, isso tudo é violência. Certo. E como você se sentia como mulher? Como que ficou a tua autoestima? Como que você estava por dentro antes de conseguir resolver, né? Eu ficava péssima, né? Eu não me sentia mulher. Eu me sentia só mais uma coisa. Uhum. Sabe? Que era ali deixada de lado, prestava quando me queria, quando queria se satisfazer, e é isso. Porque fora isso, eu não me sentia quem eu sou hoje, muito menos. Sim. Mas eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia merecedora de amor, de carinho. E é o que a gente precisa, né? É o que todo mundo precisa. Sim, eu acho que o que é ser mulher é uma pergunta muito difícil, né? Pra gente responder. Porque na adolescência a gente tá aprendendo, né? Com as vertentes ali das quais a gente tem acesso, o que é ser uma mulher. Sim. E hoje, né, a gente está muito mais avançado na tecnologia, então não é como antigamente que necessariamente a visão que as adolescentes têm é aquela questão de cozinha, de mulher atrás do fogão, essas coisas, e a mulher que fica em casa, homem que sai para trabalhar. Mas, mesmo assim, a nossa visão de mulher é muito limitada, né? É limitada no sentido de a gente vê a mulher como uma pessoa que vai procriar. Sim. Né? Eu digo sociedade. Sociedade. É muito difícil a gente se colocar no papel real do que é ser mulher. Da gente falar sobre isso, né? E com esse tipo de situação, relacionamento, abusos durante o dia que a gente passa, não é a tua situação hoje, e acredito que nem a tua, né, Olivia? Mas tem muita gente que passa isso dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro de qualquer lugar, dentro do trabalho, né? Pelo chefe, dentro das escolas, por professores, colegas, amigos. Então, assim, em todo lugar, a mulher se torna uma vítima de violência. Sim. E como a Valentina trouxe antes, né? Hoje a gente vê a violência como física, né? Se não for física, então tá tudo bem, vai mudar. Ai, não era o que ele queria dizer. Ai, não. Será que você não entendeu errado? Exato. Mas é que é assim que começa, né? Ele começa a limitar o seu uso na rede social, aí depois ele fala da sua roupa e aí parte pra agressão física, sabe? Ele limita o ciúme excessivo e aí sim vem a agressão física. E eu vejo que hoje os adolescentes confundem muito, né? O que é o ciúmes, né? Sim. Até onde que o ciúmes pode ir. Sim. Que, ai, que bonitinho, tá com ciúmes de mim. Se não tem ciúmes, não ama. É isso, não é bem assim. Não é. Não é proteção. Não é. Isso pode se tornar alguma coisa muito pior. E se não chegar na violência física, que é o que é mais conhecido, às vezes ainda assim é violência. Sim. Né? Ainda assim se torna uma violência. E para quem nunca assistiu o podcast, eu sempre trago uma especialista para falar referente ao assunto. Hoje não seria diferente. Eu trouxe a psicóloga Laura e ela vai dar umas palavrinhas sobre a violência contra a mulher na adolescência, um pouquinho sobre os adolescentes também. Então, vamos dar uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou a Laura, sou psicóloga educacional na parte da tarde pelo programa Vida na Escola, atuo na Escola Básica Pedro Paulo Rebelo, no São Vicente, em Itajaí, e na parte da manhã sou psicóloga clínica na Clínica Humana, atuando diretamente com crianças e adolescentes. Porém, a minha experiência com adolescentes iniciou assim que eu iniciei a minha graduação.
Então, em 2021, assim que eu iniciei a psicologia na Univale, eu também comecei a trabalhar no colégio de aplicação da Univale. E ali foram 5 anos atuando diretamente com adolescentes, na orientação educacional do CAL, aonde eu pude vivenciar junto com os adolescentes, com as meninas, com os meninos, tudo a respeito do dia a dia, né? E algo que eu entendo hoje é que falar de adolescência é falar de construção de identidade, é falar de relacionamentos e muito além disso também é falar do mundo digital, é falar de redes sociais, né? Então, hoje em dia o que eu percebo é que a adolescência ela é marcada por essa busca de pertencimento. Isso se dá muito hoje na exposição nas redes sociais, né? Então, através do TikTok, através de Instagram, aonde de uma forma até muitas vezes anônima, sem precisar ser o olho no olho, esses adolescentes encontram ali os seus grupos, os seus pertencimentos, né? E grande parte desse processo hoje acontece de forma online. Hoje no meu trabalho, né, atendendo adolescentes na clínica e acolhendo em grupo, individualmente, adolescentes na escola, o que eu percebo é que essas meninas estão cada vez mais se comparando umas com as outras, né? Existe também um processo de namoro muito precoce. Então vejo muitas meninas 6º ano, 7º ano, que já estão em relacionamentos, às vezes afetivos, né? E por vezes essa violência contra a mulher, ela já inicia sim na adolescência. Por isso é um tema tão importante de falar. Muitas das meninas, principalmente na região onde a escola em que eu trabalho está inserida, essas meninas elas já presenciam muita violência contra a mulher desde crianças nas suas casas, né? Uma questão até cultural, uma questão também que vem da desigualdade social e que vem muito do bairro, né? Vem muito da comunidade. Então essas meninas muitas vezes naturalizam alguns comportamentos dos meninos, né? Então, o ciúme exagerado, né? Um relacionamento tóxico, xingamentos, e tudo isso tem se naturalizado de uma forma bem preocupante. E é importante a gente pensar que muitas vezes essas situações passam despercebidas pelos pais, né? Normalmente quem fica sabendo são as amigas, e é muito importante estar atento, porque muitas vezes uma adolescente pode estar sofrendo esse tipo de violência, esse tipo de exposição, e passa de uma forma silenciosa e naturalizada. Então é importante estar muito atento ao comportamento, né? A autoestima baixa, o desânimo, né? A falta de ânimo de ir para a escola, um medo constante de desagradar. Isso também pode aparecer nas notas dessa adolescente, sofrimento relacionado à própria imagem, às vezes até a troca do estilo, né? Então usando roupas mais largas, tentando se esconder de uma certa forma dessa exposição que levou a esse sofrimento. Falando um pouquinho da situação da Valentina, é importante alertar que não é um caso isolado. Isso acontece com muitas adolescentes, né? Então a Valentina, como qualquer outra menina, procurou nas redes sociais um lugar para se expressar, para compartilhar conteúdos que ela gostava, enfim, e essa exposição também, né? E dessa forma, o que acontece? Ela começou a receber comentários de homens mais velhos, né? Começou a ser vista de outra forma pelos meninos da sua escola. Isso afetou demais a sua saúde mental. Isso eu vejo muito como psicóloga educacional acontecendo na escola, né? Então, existe essa violência quase silenciosa que as meninas passam, mas que deixam impactos profundos na saúde mental, né, na frequência escolar. Então, meninas que não vêm mais para a escola. Isso acontece também muito, né, quando a gente pensa em vazar fotos, né, quando as meninas mandam fotos íntimas para um colega, enfim, e isso se espalha na escola. Então, proteger essa imagem da adolescente é muito importante, porque essa violência silenciosa causa muitos impactos profundos na saúde mental. Por isso, o fato é que a violência contra a mulher não começa na fase adulta.
E o local onde esses adolescentes passam maior parte do seu tempo é na escola. Então fica aqui a minha opinião, né, por uma psicologia educacional, por escolas, gestão, diretores, que falem sobre o assunto, né? Nós acabamos de sair do mês de maio, que é o Maio Laranja, a campanha de conscientização contra a violência sexual e exploração de crianças e adolescentes. Nós tivemos o grande prazer de fazer um projeto muito bonito aqui na escola nesse mês, onde conscientizamos, onde informamos todas as turmas dos anos finais e anos iniciais sobre o que é a violência, de que forma que ela se constrói, quais são os nossos alertas, o que as meninas precisam estar atentas, né? O que fazer, para quem pedir ajuda, sempre procurar um adulto de confiança. É importante que essas adolescentes tenham adultos de confiança também, né? Dentro da escola ou dentro do contexto familiar, para quando receberem uma mensagem de algum homem estranho, né? Muitas vezes esses homens vêm também com trocas, com favores, né? Então, se você me mandar uma foto, eu te dou uma recompensa. E dessa forma, a violência vai acontecendo e as meninas precisam estar informadas e se sentirem acolhidas. Por isso, a minha grande opinião sempre é por uma psicologia que tem esse compromisso ético de promoção de saúde, pensar antecipadamente em oferecer um lugar seguro, em oferecer um lugar reflexivo, um lugar de escuta, para que elas falem, se sintam acolhidas e sejam protegidas realmente de toda e qualquer violência. Muito importante a fala que a Laura trouxe, né? Porque a gente às vezes não faz ideia do que tá acontecendo nas escolas. Você tá mais por dentro, né, Valentina? Mas a gente já saiu faz um tempinho. Sim. E às vezes não acompanha. É muito importante, né, o que ela trouxe referente a que tem adolescentes hoje, jovens, no 6º, 7º ano, que já estão se relacionando. E isso é muito precoce. Muito cedo. Imagina o risco de engravidar e as mudanças no corpo em si, os hormônios, fora o que a relação pode causar nela, por não saber o que é um relacionamento saudável, né? Sim. Então, fora doenças, entre muitas outras coisas que nem entram nisso. Então é um assunto muito sério, meninas. Procurem saber sobre o seu próprio corpo, entendam sobre si mesma, procurem ajuda, né, para se entender. Porque acredito que quando a gente se conhece, quando a gente se entende, é muito mais fácil que a gente entenda os nossos limites, entenda o outro, entenda como se posicionar como vida, né, como pessoa perante a sociedade. Mas você que tem mais experiência, Lívia, quanto aos adolescentes, você já sabia dessa realidade? Sim, eu até tinha uma noção, né, por conta dos jovens e adolescentes que entram em contato comigo, por conta das palestras, que mandam mensagem, contando suas experiências, desabafando, né? Mas antigamente não tinha isso, né? Não era assim. Essa coisa já toda. não tinha todo esse digital, né? Essa facilidade de contato. No máximo. Eu acho até que o digital, né? A internet, faz com que os jovens queiram mais ser adultos, sabe? Com certeza. Hoje em dia. E antigamente a gente ficava feliz de pegar na mão, de trocar um bilhetinho, de no máximo uns beijinhos atrás da escola, sabe? Sim. Contato digital era na Lan House. Sim. Uma comunidade do Orkut. Ficava até meia-noite esperando o horário. Então, assim, era outra realidade, né? Não é uma coisa muito antecipada, que nem eles ali muito precoce. Sim. Né? Isso é uma coisa muito séria. Porque eu acredito que a maioria dos pais não fazem ideia do que está acontecendo na escola, no máximo de notas. Então, tipo assim, quando contei pros meus pais, né, eles falaram, meu Deus, como é que tá acontecendo tudo isso? Porque na minha época não era assim, era, eu dar um beijinho na bochecha e tal, só que
agora, tipo, eu tô assim, entrando no ensino médio, né? As nossas relações que a gente tem não é mais isso de beijinho, sabe? É algo mais envolvente, sabe? Então, Mais é mais sério. sério. Aham. Exatamente, bem diferente. Mas os relacionamentos hoje também, né? Muito diferente de antigamente, eles também não duram, né? Não. É tipo, hoje eu fico com você, amanhã com ciclano e tal, com várias pessoas e tá tudo bem. Ou às vezes não tá tão bem assim, e acaba descobrindo que um fica com mais de uma e tal. E é uma situação que eles não se veem, que é um problema, né? Sim. Pra eles é normal, né? É normal, é dia a dia. Que não passa de uma conquista. Exatamente, não passa de uma conquista. Principalmente pros meninos, né? Sim. Nossa, já peguei. Acho que a gente adolescente esquece dessa responsabilidade, né? Que a gente Emocional tem um com o outro, exatamente. Responsabilidade emocional. Mas é claro, a gente tinha antigamente casamentos que duram até hoje, tipo de 20 anos, Sim. 30 anos. Sim. Hoje, 1 mês, 2, 3, a gente pode ver por esse mundo digital, né? Os próprios famosos, 3 meses de relacionamento, 5 meses, e é no que eles se espelham. A gente pode estar comentando aí de um relacionamento recente, Virgínia e Vinícius Júnior, por exemplo. E uma coisa assim que eu percebo bastante, eu acompanhando as redes, é o quanto isso que a gente tá falando sobre violência, né, também, e tipo assim, o quanto os adolescentes passam pano, assim, sabe, pra algum casal que terminou, por algo mais sério, acabam passando pano pro homem que fez Com algo certeza. muito horrível, assim, sabe? Principalmente se for um MC, um jogador, né? Porque jogador tem uma certa fama aí, né? Não vamos Exatamente. generalizar, mas... Eu fico bem triste, assim, de ver esse tipo de situação. Mas isso é porque você tem uma consciência Exatamente. muito diferente Com dos certeza. outros adolescentes, né? Sim. E assim como eu trago um especialista sempre, eu sempre trago um dos nossos telespectadores, um dos nossos adolescentes, para falar sobre o que ele aprendeu até aqui, sobre como ele vê a mulher ou não, no caso do tema de hoje, né? Então vamos assistir o João Vitor, de 17 anos, falar hoje, tá bom? Bom, João, para começar, me conta um pouco de você. Quem é o João no dia a dia? Então, eu sou um cara normal, sabe? Meus pais, eles são separados, eu estudo, faço as atividades, nada muito demais, né? E eu assisto todos os episódios do podcast. E no teu grupo de amigos, como que vocês costumam falar sobre as meninas? Então, a gente fala meio que zoando, né? Rola uns prints, umas conversas, um comentário ali, mas nada demais. A gente vai mostrando as conversas um pro outro, das conversas que a gente teve com as meninas. E me conta, existe pressão entre vocês? Assim, existe, né? Quando algum menino do grupo fica com alguma outra menina, rola uns comentários ali. E quem não teve uma experiência como essa, recebe uma zoeira ali, né? Fica sendo zoado, tipo, tu estás atrasado, não fica com ninguém. Isso fica pressionando daí. Dá bastante pressão. Me sinto pressionado. E isso acaba refletindo nas meninas também, né? Sim, reflete, porque a gente joga essa pressão para elas também, né? Na nossa cabeça a gente acredita que elas já tiveram várias experiências, mas nada a ver. Mas a gente joga essa pressão para elas. Sobre um padrão de meninas, isso tem no grupo também? Tem um padrão, né? O grupo, ele escolhe o padrão de menina perfeita, bonita. Então, às vezes, se a gente vai lá e fica com outro tipo de menina que não tá no padrão do grupo, aí já começa a rolar uma zoação. Tu ficou com aquela menina. Que menina feia e tal. Então, às vezes, o cara acaba nem ficando com a pessoa por causa que o grupo botou que, esse tipo de pessoa é bonito. Então, às vezes, não fica com ninguém. Perfeito. João, deixa eu te fazer uma pergunta mais direta. Na tua opinião, qual que é o papel da mulher na sociedade? Então, sabia que eu nunca parei pra pensar isso, assim, de verdade mesmo, sendo bem sincero, nunca parei pra pensar, mas talvez seja o mesmo que o nosso, né, mas no dia a dia parece ser diferente. Eu tive um exemplo dentro de casa, né, minha mãe, ela fazia as coisas domésticas, limpava a casa, lavava a louça, fazia comida, e meu pai, eu nunca via ele fazer esse tipo de coisa, né, tinha vezes até que ele chegava e gritava com a minha mãe, brigava com a minha mãe, coisa que eu não acho que é certa, né, então eu nunca parei pra pensar muito bem, mas o exemplo vem de casa. E pra você, João, o que define uma mulher? Então, eu não acho certo quem define a mulher pela aparência ou pelo que ela fez ou com que ela ficou, né? Isso é meio errado,
No meio do grupo dos meninos ali, eles fazem muito isso, mas eu acho que não é o correto. E você já tinha parado para perceber isso? Não desse jeito, eu já tinha pensado, mas não dessa maneira, assim. João, você sabe o que é violência contra a mulher? Então, eu sempre pensei na parte física, né? Tipo agressão, bater e tudo mais. Mas você acha que é só física? Não, acho que não, porque tem agressão verbal, tem comentário, isso também machuca a pessoa, né? Vai de cada um, mas machuca bastante. E depois de tudo isso, João, o que mudou na sua forma de pensar? Olha, agora eu entendo que não é só zoeira, brincadeira, mas tem coisas que a gente faz que realmente machucam elas, né? Então isso também é uma responsabilidade nossa, né? Então, João, a gente já está finalizando. Eu queria agradecer a tua participação, tá? Muito obrigado mesmo por ter topado esse desafio. E eu queria saber se você tem um recadinho para os seus colegas, amigos e para os adolescentes que estão nos acompanhando, né? Para que eles se inspirem em você. Então, tenho sim, né? Eu venho falar para a rapaziada aí para que a gente venha se preocupar um pouco mais, né? Quando a gente está ali no grupo de amigos, junto com as amigas, às vezes rola um comentário, alguém mostra alguma foto, fala que ficou com a mina, mas não ficou. E fica inventando mentira. Isso pra gente na hora ali é engraçado, a gente até ri, só que depois pra menina pesa. Ela vai ficar mal dias, meses ou até anos por causa disso. Porque respeito não é só o que você faz quando o público tá te vendo, mas sim quando você respeita as pessoas mesmo quando ninguém te vê. Muito obrigada aí, João. Obrigado. Muito bacana essa fala do João, gente. É muito importante que os meninos também entendam o que é o ser mulher, né? Sim. E também tenham essa conscientização. O que você achou da fala do João, Valentina? Acho que o João arrasou no que ele falou. Nossa, foi muito bom o que ele falou. E eu achei muito importante, né, e legal por ele ser homem, né, e tá ali falando, conversando com a gente. Ainda mais porque, assim, a gente que tem mais noção, assim, né, poder aconselhar os nossos amigos, botar isso, de repente, numa roda de conversa, assim, estamos comendo alguma coisa. É uma coisa legal de ser falada, né? E, assim, é legal porque aquilo que ele falou das mulheres, porque a gente tem que ser respeitada, né? Igual eu, por exemplo, gravava vídeo independente da roupa que eu tava, eu deveria ter sido respeitada. Independente de qualquer coisa, a gente tem que ser respeitada. Não é só porque é público que tem direito de falar o que quer, né? Exatamente. Então, e assim, confiar, né? Que vocês possam confiar em qualquer pessoa pra contar, pedir ajuda, às vezes não tem muito apoio dos pais, né? Algum amigo, alguma coisa. A própria escola. Escola, exatamente. Muito importante, então, também a sua fala, Valentina. E eu queria pedir pra você, Olivia, como essa mulher super experiente, com uma história de vida incrível, que você dê um conselho pras meninas, então. Como eu disse antes, a melhor forma para combater a violência, né, é quebrando o silêncio. A violência, ela só cresce perante o silêncio. E a gente tem canais de apoio, né? Tem o meu Instagram, que sempre que quiserem pode me mandar uma mensagem, ele é público, mas o direct é privado. Os números da delegacia e que a Alana vai colocar Na descrição, todos os canais de apoio estão aqui, gente. O principal é falem, não fiquem em silêncio, procurem ajuda, que vai ter sempre alguém profissional, alguém que estudou para te tirar dessa situação ruim, sabe? E é isso. Muito importante também a sua fala. E, gente, era isso o podcast de hoje. Eu fico muito feliz com a presença das minhas convidadas, né? Aprendi muito. Que bom, Valentina. E fica a dica, não fiquem em silêncio, falem, busquem ajuda. A escola tá aí, tem os seus pais, amigos que sejam amigos de verdade, né? Que realmente sejam pontos de apoio para você. Busque essas pessoas, porque vai acontecer sim, né? Você contar a sua história e alguém não te apoiar ou não acreditar de primeira. Acontece, muita gente já passou por isso, né? Mas não desista, insista, porque é muito importante que você fale, porque só assim a gente vai conseguir estar quebrando esse ciclo de violência. Então tá, gente, até a próxima. Tchau, tchau!